gente vai falar sobre direito condominial, e a gestão condominial é sempre muito complexa, dona Gabriela, por lidar com diversas pessoas. Muitas das vezes, fazer a gestão de conflitos não é uma coisa muito fácil, viu? Afinal, cada um tem um hábito, uma cultura e pensamentos que podem convergir ou acabam conflitando com os demais. Isso é normal acontecer principalmente quando a gente fala de um condomínio, de um prédio, né, Gui? Com certeza, e hoje nós vamos conversar com ele, Eduardo Rachid, que é especialista em gestão de crise condominial e que vai falar pra gente sobre o que deve e o que não deve ser feito e, claro, qual a melhor forma de conduzir uma situação como essa. Eduardo, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Prazer Tudo estar certo? aqui. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Bom seja dia. bem-vindo. Obrigado pela atenção. Olha, Bom. Gabi, quando a gente fala de condomínio, é basicamente um lugar onde diversas pessoas, centenas de pessoas moram e talvez tem que existir algum regulamento para ter essa melhor gestão para o pessoal não começar a brigar, não é? Sim, nós já tivemos experiência em condomínios de casas e de prédio, mas eu vou começar falando sobre o regulamento de um prédio. Porque eu imagino, Eduardo, pelo que a gente já passou, que o barulho de cima, o barulho de baixo é um pouco mais delicado do que de casas, é verdade? Sempre teve a questão do barulho. Entretanto, com a pandemia, essa questão veio se agravar bastante. Hoje até eu falo que o maior desafio do síndico não é com a gestão administrativa, ou financeira ou de manutenção predial. Hoje ele é mais um gestor comportamental mesmo. Sim. Ele acaba sendo o mediador dessa questão. Então, por isso que o síndico é importante ele ter uma inteligência emocional muito grande para lidar nesses momentos. Sim. E Eduardo, no final das contas, quem que acaba definindo a regra de um condomínio? Todo condomínio, quando ele é entregue para os moradores, ele sempre vem com dois instrumentos normativos que a gente chama, que é a convenção condominial e o regimento interno, ou regulamento interno. A convenção ela vem determinar mais a parte estrutural do condomínio, administrativa, financeira, os direitos e deveres, as figuras de quem compõe, conselheiro, síndico, e o regimento interno, propriamente dito, ele vem dizer mais sobre a questão do comportamento dos condôminos, da relação entre os condôminos no uso das áreas comuns, nos usos das áreas privativas e demais questões comportamentais. E quando a gente fala dessas regras, é muito importante que elas sejam bem elaboradas e grifadas, porque a gente sabe que tem muitos imóveis disponíveis para aluguel. E muitas vezes famílias que passam ali um ano, ou um período curto, ou um período de 2 anos dentro de uma propriedade que não foram eles que adquiriram e que pegaram desde o início as regras, né? E é muito importante quando o síndico ele tem como orientação, sempre quando vai entrar um morador novo, seja como locatário ou seja proprietário, ele sempre fazer um kit de boas-vindas, isso daí ajuda bastante. E dentro desse kit de boas-vindas, a gente está entregando uma cópia da convenção condominial e uma cópia do regimento interno. Isso daí facilita muito a vida do síndico nessa gestão comportamental. Sim. Sim, agora eu quero fazer uma pergunta, Gabi, sobre as reclamações mais comuns que eu acabo até recebendo por ter amigos que moram em condomínios de prédio e no meio de carro no qual eu vivo. Meus amigos têm vários carros e uma das principais reclamações, Eduardo, é que quando o carro não cabe na vaga delimitada pelo condomínio, o síndico notifica e pede para o condomínio retirar esse veículo do lugar. Isso é verdade? Isso está certo? Está correto a observação, porque quando você vai comprar o teu empreendimento, o teu apartamento, já vem delimitando qual que é a sua área, qual que é a metragem da tua garagem. E geralmente nas convenções vem estar regulamentado no regimento interno a dimensão da vaga e os veículos têm que caber naquela dimensão ali. E caso o condômino, o proprietário daquele carro, do apartamento, tenha um carro maior do que o delimitado pelo condomínio, o que fazer? Infelizmente o proprietário não vai poder usufruir da vaga com aquele veículo. Carro, teria ou que trocar de apartamento. carro ou de apartamento. Infelizmente tem que seguir essa ordem. Sim, sim. Sim, o Gui mencionou as advertências. Existe alguém que realmente pode ser expulso do condomínio? Hoje temos pelo condomínio não, numa assembleia, numa esfera que a gente chama administrativa não. O condomínio ele vai aplicar, são advertências, multas e conforme o Código Civil estabelece que pode aplicar até 10 vezes o valor da taxa condominial. Caso o condomínio queira expulsar, vamos dizer, expulsar o condômino antissocial que definimos dessa maneira, aí tem que se ingressar no Poder Judiciário para pedir
essa expulsão. O dono do apartamento não vai perder o direito de propriedade, mas ele vai perder o direito de uso da posse daquele bem. Uau, essa eu não sabia não, viu? Nem dá multa de 10 vezes, Nem é alto o valor. Imagina os condôminos que tem apartamentos em condomínios que custa 8, 9, 10 mil reais em São Paulo, Gabi. Aí fica um pouco salgada a multa, né? Lembrando que sempre o regimento interno e a convenção vai estabelecer o valor da penalidade. Sim. Essa penalidade até 10 vezes é o valor que já vem fixado no Código Civil, claro, caso a convenção não venha estabelecer, até 10 vezes. E Eduardo, acontece muito nos condomínios quando um síndico quer fazer alguma obra, quer fazer alguma melhoria naquela propriedade, ele precisa abrir uma reunião, uma assembleia para escolher as empresas, ou não? Ele que decide qual vai ser feito, o que vai ser feito e com quem vai ser feito? É uma questão de condomínio para condomínio. Geralmente, quando você vai... Porque uma obra ela é dividida, juridicamente falando, em 3 partes. Voluptuária, necessária e útil. Uhum. Então, dependendo se a obra é para o condomínio, dependendo, vai ter os quórums específicos, metade mais 1, 2/3 ou maioria simples. Depende do estilo da obra que vai ser feito. Nas áreas privativas, o síndico ele tem que tomar um cuidado maior de como que ele vai fazer, conduzir a obra daquele proprietário que quer fazer uma reforma no apartamento, porque tem que estabelecer os horários, até que horário pode fazer, começar. Tem que ter um acompanhamento síndico do engenheiro para ver se aquela obra vai afetar ou não a parte estrutural do prédio. Então tem toda uma conjectura e, lógico, o condômino sempre apresentando, com a autorização do condomínio, está com um engenheiro, um arquiteto responsável pela execução da obra e do projeto. Perfeito. Em um condomínio que tem algumas torres diferentes, com plantas e metragens diferentes, é normal que os condomínios maiores paguem um valor mais alto. Por que isso acontece? O Código Civil, no artigo 1336, inciso 1, ele estabelece que a cobrança da taxa condominial é feita na modalidade de fração ideal. Ou seja, quanto maior a metragem, maior vai ser o valor da taxa condominial. Entretanto, nesse mesmo dispositivo legal, ele fala salvo estipulação contrária em convenção. O que quer dizer isso? Se a convenção estipular, não, todos vão pagar sobre o mesmo valor, vai ser o rateio igualitário. Aí está valendo. Então, a convenção ele dá essa faculdade daquela comunidade escolher como que eles gostariam, lógico, respeitando o quórum da votação, como que eles gostariam que fosse feita a cobrança. Olha, e Eduardo, agora uma fofoca, viu? Porque eu sou fofoqueiro, eu gosto de fofoca. Você que já está no ramo há um bom tempo, qual a área do prédio que gera mais conflitos e qual que é o assunto também que pode ser o mais comum entre as brigas nos condomínios? Eu falo que essa questão, até quando a gente vai dar palestras, cursos, a gente sempre fala, a gente resume de uma maneira brincando que os problemas são 5C. Tá. Carro, criança, cachorro, cigarro e cano, que a gente fala brincando cano por causa de hidráulica, né? Criança porque você vai determinar a área comum, como que vai ser o comportamento, o cuidado que você tem que ter com a criança, com o menor, quando ele está usando a área comum. Carro com relação que a gente já falou da garagem, de outros problemas do trânsito que porventura pode estar no condomínio. Tem a questão do cano de hidráulica, como eu falei. Tem a questão de cachorros, que hoje falo cachorros, mas são pets de uma maneira geral, que é uma questão que já está enraizado no brasileiro, essa adoração por animais, e eles acabam levando já parte da cultura condominial. Até porque, Gabi, hoje a moda é colocar piso laminado e as patinhas vai... Aquilo no apartamento de baixo faz uma caixa de som. Pois é, e também para uma vida, às vezes tem cachorros que ficam sozinhos ou gatinhos a maior parte do tempo, latido, barulho. Então, até para todo mundo viver bem em comunidade, algumas regras precisam ser estabelecidas, né? Precisam. E é muito importante essas regras estarem estabelecidas no regulamento interno, no regimento interno do condomínio. Como que você vai tratar o animal, como que você vai poder utilizar ele na área comum do condomínio, se ele tem que andar com enforcadeira ou com focinheira, coleira, o porte do animal. Isso daí é de suma importância para a gente estar educando, né? A função do síndico em si, do assessor jurídico do condomínio, é estar levando a parte pedagógica, é estar indo mais de uma maneira lúdica, informando, do que punindo propriamente dito. Eduardo, foi um prazer esse bate-papo com você. Eu que agradeço o espaço e espero poder estar sempre falando de direito condominial com vocês aí. Muito obrigado. Obrigada pela presença. Muito obrigado.